Histórias. Nossas histórias. Cada uma com seu início, meio e fim. Cada uma sabe a dor e a particularidade da sua própria história. Talvez a sua seja marcada por tanto sofrimento que você não sente orgulho nenhum de contá-la. Mas nós estamos aqui para te dizer uma coisa. O escritor de todas as histórias tem um final feliz reservado para cada uma delas. Então, não desanime por causa do terceiro capítulo. O final da sua história é muito mais prazeroso do que o início dela. Todas as histórias importam. Não tenha medo de contar a sua. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o programa Histórias Contadas, histórias reais que vão marcar a sua vida, porque toda história merece ser contada. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Juliana Monique Messias, conhecida como Bahia, Alguns íntimos me chamam de Bá. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Na primeira edição de Histórias Contadas, eu falei sobre suficiência em Deus, o quanto que Ele é suficiente para mim em vários aspectos da minha vida. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês em relação ao poder da oração. Eu poderia passar aqui horas e horas e horas falando sobre isso, porque Ele já fez muitas coisas que eu poderia relatar aqui para vocês em relação a isso, O quanto Ele já ouviu minha oração e o quanto Ele é real para mim. Mas eu vou focar em uma parte da minha história e falar um pouquinho sobre uma história de ódio, a qual Deus transformou em uma linda história de amor. Vou falar um pouquinho sobre mim e sobre minha mãe. Então, todo mundo fala muito aqui sobre família disfuncional, mas eu não sei se você que está aí do outro lado sabe o que significa isso, família disfuncional. Então, uma família disfuncional significa pai e mãe, onde os papéis são invertidos ou trocados, onde a mãe assume o papel do pai ou o pai assume o papel da mãe, ou quando os pais não moram juntos, numa família estruturada. Porque nós, como filhos, uma família ela precisa suprir a necessidade de um filho. Então, o pai e a mãe ele vem com esse papel fundamental de injetar princípios na vida dessa criança. E quando essa família não existe, existe a disfuncionalidade. Então, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Aí começou a minha história, Eu fui morar com minha avó, que para mim teve um grande papel fundamental na minha história. Minha avó é o grande amor da minha vida, Um dos grandes amores que eu tive. Ela teve uma representatividade muito grande em relação à mãe, Mas ela sempre amou do jeito dela. Então, assim, eu nunca fui ensinada a ser amada de fato como filha. Eu nunca tive uma instrução, de uma mãe, ou o amor, o carinho, o incentivo, Eu nunca fui injetada no sentido de possibilidade de que eu ia conseguir, de que eu ia alcançar, de que eu era capaz, de que eu era bonita. Enfim, porque minha avó, ela tinha um jeito dela de amar. E eu sempre respeitei isso, porque ela nunca recebeu isso. Se ela não recebeu, automaticamente ela não podia me dar. Mas ela sempre foi presente, sempre amou do jeito dela. E nesse processo que eu fui morar com minha avó, na minha infância, eu tinha um vizinho, e esse vizinho, eu tinha em torno de uns 9 anos, e esse vizinho tinha em torno de uns 15 anos de idade. E ele brincava muito comigo, com a irmã dele, como aquelas brincadeiras de marido e mulher. Mas eu não sabia e não tinha noção de que aquilo era errado. Então, assim, por diversas vezes ele me tratou como a mulherzinha dele. E eu tenho isso como um trauma, porque por muitas vezes eu tive dificuldades, na minha vida em relação a meninos, por causa disso. E eu repeti esse ato, Eu não sabia que era errado, eu repeti esse ato com outras pessoas. Então, posterior a isso, o mundo me ensinou a ser muito fria, calculista, muito orgulhosa, muito controladora, muito insensível. Então, o mundo fez de mim
uma casca grosseira. E por muitas vezes eu fui muito fria e rústica com as pessoas, grosseira com as pessoas. Eu era muito fria mesmo, no sentido do tratamento com o outro. Então, foi um processo até eu chegar aqui, né? Eu costumo dizer que o mundo me fez muito mal e Deus me fez hoje um amorzinho, porque eu sou muito carinhosa hoje, pelo menos tento. Então, como eu não entendi aquele ato da minha vida, eu sempre tive o papel de me defender. Como eu não tinha, eu não me sentia defendida por ninguém, então eu sempre quis me defender. Então eu sempre quis defender as pessoas, eu sempre estive à frente de movimentos, eu sempre estive à frente de pessoas protegendo, cuidando, eu sempre estive na rua ajudando as pessoas. E eu fazia isso por todo mundo, mas eu não fazia isso pela minha mãe. Nesse processo que eu fui morar com minha avó, minha mãe se casou 4 vezes, se separou e ela passou a beber muito, né? E ela era doente, ela era alcoólatra, mas ela nunca admitiu esse vício, né? E nesse processo, eu falei, Deus, quem é você? Eu quero te conhecer. E eu comecei em diversas igrejas. Então, eu passei uma fase da minha vida que eu ia na segunda-feira no Espiritismo, na terça na Messiânica, na quarta na Assembleia, no sábado na Adventista e no domingo na Batista. Eu fiz isso durante 1 ano, 2 anos, para entender quem era Deus e o que Ele representava e se Ele podia mudar a minha história, né? Eu tive uma história muito difícil com minha mãe. Minha mãe era a minha pior inimiga e ela sempre me machucava, né? Porque eu era muito fria. Nesse processo que ela passou, desse tempo, né, de alcoolismo, eu era a pessoa que tomava a frente para internar ela, e já internei ela 4 vezes nesse processo, e ela fugia das clínicas, eu tinha que buscar ela na rua, caída, enfim, tinha que levar ela para o hospital, sempre ela passava mal. Isso me deixou muito cansada. Então eu passei a fugir de família, né? E já tenho alguns anos de idade e eu nunca me casei. Então, para mim, família sempre foi algo muito pesado, foi um fardo muito pesado. Porque eu sempre fui mãe de minha mãe. E eu queria ter uma mãe, mas eu nunca tive. E minha mãe odiava tudo em mim. Minha mãe falava mal de mim para os meus namorados. Minha mãe falava que tudo em mim era feio. Minha mãe falava para mim que eu não ia conquistar, que eu não ia conseguir, que não ia alcançar, que não ia casar, que não ia ter filhos. Então ela sempre era do contra na minha vida. E eu não entendia o porquê. E nesse processo eu comecei a buscar a Deus, né? E um dia Deus me deu uma promessa. Que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. E eu já tive muitas brigas com Ele por causa disso. Porque eu queria no meu tempo, do meu jeito, da minha hora. E eu falava assim, Deus, você me prometeu, você tem que cumprir, você me prometeu. Eu tive diversas brigas com Ele por causa disso. Eu saí diversas vezes da igreja por causa disso. Isso tudo me trouxe um fardo muito pesado. Então eu sempre fui fugitiva de mim mesma nesse processo. E eu passei anos na minha vida mudando de cidade, inclusive fui para fora do país já 2 vezes nesse processo. E vim parar aqui no Espírito Santo, né, na Grande Vitória. Tem 6 anos que eu moro aqui atualmente. E nesse processo foi onde Deus começou a trabalhar na minha história, a me trazer cura nessa área de maternidade, né? Então, eu conheci a Batista Central nesse processo e conheci uma célula, que é a minha célula hoje, que é Filhas do Rei, atualmente multiplicou, né, para a geração de Sara. E Deus começou a trabalhar na minha vida através dessas meninas, né? E de minha líder, Aline. E também do programa de cura, que para mim foi fundamental na minha história, né? Com o pastor Eduardo Lourenço, que é meu grande mentor nessa área. E Deus começou a mexer, me quebrar. Foi aí que eu fui entender, que eu fui realmente, porque eu ia em várias igrejas, eu ia em vários lugares, mas eu não conhecia o Senhor como eu vim conhecer aqui. Então Deus começou a me quebrar e me fazer de novo nesse processo. E
Nesse processo, eu posso dividir ele em 3 etapas. Na etapa que Deus me deu várias mães para cuidar de mim, nesse processo, para mim entender o que era ter uma mãe. A etapa onde Deus me deu filhas espirituais, para mim entender como era ser filha, né? Como era ter filhos. E o meu último processo, que foi a perda. Então, falando da primeira etapa, que era de mães, ao longo dessa história, na minha caminhada, que eu comecei a frequentar igrejas em vários lugares aos meus 20 anos de idade, Deus começou a me dar mães, né? Para injetar em mim o que eu não tinha recebido da minha mãe. E aí, pessoas que para mim foram de grande importância nesse processo, que é minha tia, que é a tia Alba, que para mim é um grande exemplo de mulher na minha vida, na minha história. Eu tive uma sogra, que para mim foi muito importante, né? E eu tive ela como mãe também. E através dela eu fui entender nesse processo de ser um pouco filha. Depois eu tive a Nalva, que eu trabalhei durante um tempo na Câmara de Vereadores de Itabuna, lá na Bahia. E a Nalva, ela foi, assim, ela cuidava de mim nos mínimos sentidos. Se eu estava comendo, se eu tinha dormido bem, como eu estava. Depois a Joelita, que foi a minha primeira discipuladora, que para mim representou muito, porque ela falava: fiz um bolinho quente, vem cá comer comigo. Ei, vem assistir filme comigo. Ei, você é importante. Então, meu processo começou aí, de entender o que era ter uma mãe. Inclusive, minha mãe sempre teve muito ciúme de Joelita, e também da minha tia. Ela falava: vai para sua mãe. E depois aqui na Batista Central, a pastora Alexandra, que para mim, todo o colo que eu não tive, todo o afeto que eu não tive, né, de filha, eu tive dela. E depois veio a Dai, né, a pastora Dai, depois a Inês, por último, e nesse último processo, a Cristina, da intercessão. Então, tudo que eu não sonhei, essas mães sonharam por mim. Tudo que eu não tive, de incentivo, você pode, você é capaz, você consegue, eu tive dessas mães. E posterior a isso, o Senhor me deu filhas, né? Nesse processo, eu fui entender muitas coisas, porque minhas filhas são espirituais, eu não tenho filha ainda, nunca tive filho do meu ventre, mas eu tive filhas espirituais. E nesse processo, eu fui entender o que era ser mãe. Então, eu fui injetar sobre elas tudo que eu recebi dessas mães espirituais, né? E por muitas vezes fui machucada por elas. E fui entender como era ser machucado por um filho. E eu fui entender o que era machucar uma mãe. Porque meus atos eram involuntários. Eu culpava minha mãe por ter sido molestada, eu culpava minha mãe por não conquistar, por não conseguir. Involuntariamente eu culpava ela de tudo. E eu não tinha percepção disso. E quando eu fui machucada, muitas vezes pelas minhas filhas espirituais, que eu me tranquei no meu quarto escuro, eu fui entender como era doloroso ser machucado por um filho. Eu falei: meu Deus, como eu sou ingrata com minha mãe. Eu chamo todo mundo de mãe, menos a minha mãe. Eu orava pela minha mãe, brigava com Deus, questionava Ele porque minha mãe não servia ao Senhor, já que Ele tinha me feito essa promessa. Mas eu falava: aquela mulher, liberta aquela mulher, cura aquela mulher. E nessas minhas fugas que vim parar aqui no Espírito Santo, eu deixei esse fardo sobre meu irmão mais velho e minha cunhada, a Jamile. Meu irmão mais velho é o Daniel, minha cunhada é a Jamile. E eles ficaram com esse fardo lá, né, com minha mãe. E um certo dia, as meninas me chamaram para um show de Laura Sougueles. E eu não queria ir, fui, enfim, terminei que fui. E chegando lá, eu falei: Deus, se existe algo dentro de mim que precisa ser curado em relação à minha mãe ou a meu pai, que você faça agora. E ela estava ministrando sobre maternidade, paternidade, sobre tudo que ela sofreu com a mãe e com o pai. E eu falei: Deus, se existe alguma memória em mim que precisa ser resgatada, faça isso agora, hoje. E eu achava que eu não tinha minha mãe como mãe, porque ela nunca foi mãe, ou porque ela era alcoólatra, ou porque ela me representava muito peso. Mas, na verdade, não era nada disso, né?
Dos 3 meses de idade na barriga da nossa mamãe até os 7 anos de idade, nós guardamos memórias que nos traz trauma no nosso subconsciente. E essas memórias são causadas por uma dor que a gente não tem consciência de como tratar. Eu não sei o que representa aquilo, não sei o que é aquilo para mim, então eu guardo lá na minha memória, no meu subconsciente. Então Deus me mostrou. Eu num carro, sozinha, eu tinha 4 anos de idade e minha mãe estava num bar bebendo. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E quem é essa menina? Ele falou, essa menina é você. E você não tinha sua mãe como mãe, porque você dormiu, ela te botou no carro, você acordou e se sentiu sozinha, desprotegida. E ela não estava ali naquele momento. Então, a partir daquele momento, você começou a tratar ela como se ela não existisse na sua vida. E eu chorei muito, né? Porque eu não tinha consciência que era sobre isso. Para mim era o peso atual que eu tinha sobre ela e sobre o problema de saúde dela. Então, eu chorei muito e assim, ele falava para mim naquele momento que eu não estava sozinha, que eu nunca estive sozinha, que ele sempre esteve do meu lado. E eu saí daquele show, naquele dia, muito impactada com aquilo. E eu vim chorando no ônibus. Eu falava, Aline, eu lembro que eu falava, Aline, olha, Deus me mostrou isso. E eu chorava, olha, Deus me mostrou isso. Olha, eu estou sentindo algo pela minha mãe que eu nunca senti antes. E eu cheguei em casa, falei sobre isso com minha cunhada, com meu irmão, e eles choraram muito comigo, porque conhecia, né, a trajetória, a nossa história. E eu chorei a noite inteira. No outro dia, pela manhã cedo, eu acordei, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso te falar alguma coisa. E ela falou, diga, o que é? Aí eu falei, mãe, me perdoa porque eu não fui filha, me perdoa porque eu não soube entender você, me perdoa porque eu fui muitas vezes grossa, fria, muitas vezes eu não te entendi, muitas vezes eu não te dei o amor que você necessitava de uma filha, e eu não sei explicar porquê, mas eu tive uma experiência ontem à noite com Deus, e eu estou sentindo um amor tão grande por você, que eu não sei explicar. E eu entendo hoje que você é minha mãe. Mãe, eu quero dizer que eu te amo. E aí, Deus mudou, assim, uma história que era de ódio, uma história que era de pavor, né? De oscilação, de maltratos, para uma história de amor. Porque eu e minha mãe começamos a viver uma fase muito linda, assim. A gente parecia um casal de namorados apaixonados. Porque ela ficava o tempo todo dizendo que me amava, e eu dizia o tempo todo para ela que amava ela. E ela dizia para mim, olha filha, que lindo esse batom que você está usando. Filha, essa roupa que você está usando é linda. Olha filha, como o seu cabelo está lindo. Ô filha, você é capaz? Ela começou a sonhar por mim. Ela sonhou em ter um filho. Ela falou, filha, sonhei com você. Você vai ter um filho, ele vai ser moreno do cabelo lisinho, ele vai ser muito lindo, seu filho. Você vai ser muito feliz, você vai casar e você vai ser muito feliz. E eu comecei a viver uma fase com minha mãe que eu nunca tinha vivido. E eu pedia tanto para Deus curar a minha mãe e não entendia que quem precisava ser curada era eu. Eu que precisava receber cura, né? E Deus, ele foi tão maravilhoso que me deu a oportunidade de receber essa cura enquanto minha mãe estava viva, né? Me deu a oportunidade de dar amor a ela antes dela partir. E olha, queridos, eu preciso falar uma coisa para vocês. O amor vence qualquer barreira. O amor muda todas as coisas. Contra o amor não existe nenhum tipo de argumento, nem aqui, nem no mundo espiritual, e nem contra nenhuma coisa ruim que venha acontecer com você. O amor me quebrou por inteiro, quebrou minha mãe por inteiro. E a partir desse momento, minha mãe, ela começou a querer ser curada. Olha só, ela começou a falar, filha, eu quero ser curada, filha, eu quero ser libertada, filha, eu quero sair do alcoolismo, me ajuda. E ela começou a admitir que precisava dessa cura. E a gente começou a buscar ferramentas para ajudar minha mãe. Mas foi um processo, né? Tudo é um processo na vida.
As meninas falam que minha frase é um processo da minha vida, que é um processo. Então, ela tentou de todas as formas, mas ela não teve força o suficiente para sair daquilo. E um dia, eu questionando ao Senhor, o Senhor usou a minha cunhada, Jamile, lá na Bahia, e ela chorando com Deus, falando, mas Deus, você não é todo poderoso, porque você não cura a minha sogra? Os filhos dela não sofrem com isso, os filhos dela são hostilizados, machucados com isso, ela também agora está buscando a cura, por que você não faz isso? E Deus falou bem assim para ela, filha, o que importa para você? Que a Neide seja curada hoje aqui e vive essa vida aqui? Ou que ela esteja curada comigo no céu? E minha cunhada me falou isso e eu descansei a respeito de minha mãe, porque eu nunca esqueci a promessa pela qual Ele me deu, que eu e minha família serviríamos ao Senhor. Posterior a isso, veio a terceira etapa da minha história, que foi a perda. Então, quando eu me cansei e não acreditava mais na promessa que Deus tinha feito, que eu e minha família serviríamos ao Senhor, Deus levou o meu tio. Meu tio também era alcoólatra, ele também faleceu com câncer, né, na garganta. Ele só parou de beber quando ele não conseguia mais beber, porque ele começou a vomitar sangue, então ele parou de beber. E Deus falou quando eu tinha chegado aqui no Espírito Santo, e Deus falou comigo, olha, em sonhos eu vou levar seu tio, eu vou levar alguém da sua família, na verdade, e vai ser de câncer, mas eu vou prometer, eu vou cumprir o que eu te prometi. Então, eu fiz uma promessa para você, e essa promessa é muito real. E Deus sabe porque a vida inteira eu podia desacreditar de tudo, mas eu sempre orei, sempre acreditei que eu e minha família serviríamos ao Senhor. Sempre, sempre, sempre profetizei isso. Ele falou, eu não esqueci da promessa que eu te fiz. E aí, meu tio, antes de meu tio morrer, eu falei, tio, talvez essa doença não seja para a vida, talvez seja para a morte. Aceita Jesus na tua vida. Ele falou, filha, eu vou aceitar sim Jesus na minha vida. Então, ele, né, faleceu, mas ele foi com Cristo, né? Graças ao Senhor, ele está com Jesus. E depois disso, para mim reconhecer totalmente que minha mãe era mãe, o Senhor levou a minha avó. E para mim foi muito doloroso perder minha avó, porque o Senhor também falou para mim, o Senhor sempre me prepara acerca das coisas. Ele falou, olha, eu vou levar a tua avó. E me deu a oportunidade de estar com ela antes dela partir. E quando eu estava aqui no Espírito Santo, eu não tive como ir para o enterro dela. E Deus levou a minha avó. E a última pessoa que ela queria ver era eu. Ela falou lá, eu queria ver Monique. E o Senhor me deu uma oportunidade de ver meu tio em sonhos, me despedi dele. Me deu a oportunidade de ver minha avó, em sonhos, me despedi dela. E posterior a isso, me deu a oportunidade de cuidar da minha mãe, né? Minha mãe veio para cá, para Vitória. Ela estava muito doente. E o Senhor falou, olha, eu vou levar a tua mãe. E eu falei, mãe, você precisa mudar de vida, porque Jesus me falou, não sei quanto tempo você vai ficar aqui. E eu sabia que Deus ia levar minha mãe. E ele começou a tratar essas coisas comigo e ela veio para cá. Ela veio para cá e foi um período que eu pude ser filha, né? Eu acho que eu nunca pude ser filha como eu fui da minha mãe nos últimos dias dela comigo aqui. Eu passei a cuidar de minha mãe como filha. Eu fazia comidinha para ela estava muito doente, muito debilitada. E eu comecei a correr atrás de médico para ela. Ela ficou 15 dias na Bahia, no hospital, e a gente fez vários exames até de leucemia. E ninguém descobriu o que ela tinha lá, e ela veio pra cá. E eu comecei a correr atrás dela, levar ela no hospital. E no primeiro dia que eu levei ela no UPA, o médico já descobriu parte da doença dela. Falou, olha, ela tá com duas manchas, provavelmente são 2 tumores, um no pulmão e um no rim. Provavelmente é câncer, pelos sintomas que você me falou. E ela tá muito fraca, ela precisa urgente ir pro hospital e tomar umas 5 ou 6 bolsas de sangue, né? E precisa passar por uma bateria de exames. E aí eu comecei a fazer sopinha para ela, comidinha, levar na cama, dar banho nela, preparar a roupa dela. Então eu comecei a fazer tudo isso. Injetar a palavra de Cristo para ela,
falar, você pode, você consegue, você vai sair dessa, mãe. Você vai sair dessa, mãe, né? Jesus vai mudar a sua história. E por muitas vezes, ela na hora de dormir, ela sentia muita dor. E ela falava, Deus me leva, eu tô tão cansada. E aí, eu fui para o hospital com ela ficou internada de imediato. De imediato ela tomou 7 bolsas de sangue. Lá foi descoberto que também ela estava com problema no estômago e que as tripas dela tinham dado nó. Então tinha que fazer uma cirurgia, abrir, né, o intestino dela para desfazer, né, aquela tripa no intestino, né, desfazer aquele nó naquela tripa. É uma cirurgia muito complexa, então. E lá no exame já foi descoberto que ela tinha 2 tumores no pulmão e no rim. E que ela estava de câncer e que ela precisava fazer essa cirurgia. Então, eu tirei uma foto dela, ela dando risada, e ela falou bem assim, filha, naquele momento Deus começou a tratar com ela tudo que precisava ser tratado. Ela falou assim, filha, minha vida poderia ser diferente. Eu falei, poderia, mas pode ser diferente agora. E ela falou, mas eu poderia fazer tantas coisas. Eu falei, mas você vai fazer, mãe. Você pode fazer ainda muitas coisas. Ela falou, filha, eu acho que eu vou morrer. Eu falei, mãe, ninguém sabe o dia nem a hora, né? Deus sabe, só Deus sabe a hora que você vai partir. Mas creia, Deus pode mudar tudo isso. Deus pode estabelecer cura sobre sua vida. E ela foi internada e entre as idas e vindas na UTI, eu falei, mãe, eu quero ter um papo com você. Então, Deus levou o netinho, e eu creio que eu vou ter encontro com ele lá no céu. Deus levou a minha avó. Eu creio que eu vou encontrar com ela lá no céu. Eu também quero encontrar com você, mãe, lá no céu. Ela falou, mas eu também quero encontrar com você. Eu falei, mas eu queria que você aceitasse esse Jesus que mudou a minha história. Olha quem eu era. Eu era bruta, grosseira, eu era tosca, e hoje eu sou tão, assim, tento ser um amorzinho todos os dias, tá, gente? Mas assim, eu sou um amorzinho, então, eu mudei tanto. Ela falou, realmente, filha, Deus mudou a sua vida, a sua história, você é tão carinhosa comigo hoje. Eu falei, pois é, olha como Deus mudou a vida do Maico, que é meu irmão mais novo. E ela falou bem assim, realmente, filha, Deus mudou a vida do seu irmão. Eu fiz, olha a vida de Dani, como Deus mudou. Ela falou, não, Dani, Deus ainda falta mudar, ainda uns 50%. Eu comecei a rir com ela naquela UTI de hospital. E eu falei, então, mas eu quero que... Ela falou, mas eu tenho Jesus, filha. Eu sou católica, eu tenho Jesus. Aí eu falei, tá bom, mãe, mas eu quero que você aceite esse Jesus que mudou a minha vida. Ela falou, então tá bom, você está certa, eu aceito esse Jesus que mudou a sua vida. E eu falei, mãe, eu quero encontrar com você no céu. Ela falou, filha, eu vou morrer? Eu falei, eu não sei, mãe, se você vai morrer, mas nosso encontro está marcado. Então, assim, vamos se encontrar no céu? Ela me abraçou chorando e falou, vamos, filha, nós vamos nos encontrar no céu. E depois disso, eu passei pelo processo de entrega, porque as idas e vindas, né? Eu ia todos os dias de manhã no hospital, orava por ela, dava banho e voltava para trabalhar. E a última coisa que eu lembro de minha mãe foi quando eu orei por ela e eu saí e falei, tchau, mãe. Orei por todo mundo que estava na sala, no quarto, né, do hospital. E eu falei, tchau, mãe. Ela falou, filha. Eu estava já saindo, eu fiz, oi, mãe. Ela, olha, eu te amo. Foram as últimas palavras que eu ouvi de minha mãe. Eu te amo. Então, depois de uma história de ódio, de rancor, de tristeza, Deus mudou nossa história e transformou em uma linda história de amor. E posterior a isso, minha mãe entrou em um coma induzido. E eu gritei para a Aline, né? A Aline, na época, até hoje, né? É minha inspiração, mas ela era minha discipuladora. E eu falei, Aline, vem pra cá, por favor. E eu não costumo pedir ajuda. Eu sou muito controladora e não costumo pedir ajuda. Quando eu peço é porque realmente estou no pó. Na verdade, eu comecei a pedir ajuda depois que eu passei nesse processo de 6 anos aqui de cura com o Senhor. E a Aline chegou, orou com minha mãe e colocou a mão nela e falou, segura nela. Eu não consegui pegar nela. Eu cheguei, quando eu vi ela
ela ali, eu já sabia que ela ia morrer naquele dia, porque Jesus já tinha me visitado à noite, já tinha me dito. Eu fui preparada para aquilo, mas quando eu cheguei no quarto e não consegui encostar nela, então eu fiquei lá do outro lado, e ele chegou e falou, vem cá, pegou minha mão, botou na minha mão e pega nela. Eu falei, eu não consigo. Ela, pega nela, vamos entregar. E ela fez uma oração de entrega junto comigo e orou ali tudo que eu não conseguia falar. Deus usou ela para falar por mim. E depois disso, antes de entrar no quarto, quando eu vi minha mãe sendo entubada, eu saí correndo lá pro corredor e eu comecei a chorar. E eu falei, tia, vem pra cá, com minha tia, né, tia Alma. E minha tia se desesperou porque eu não peço ajuda. Eu gritei no grupo da família, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí aconteceu de chamar a Aline veio, eu entreguei minha mãe. E nesse dia, aprovei ao Senhor de levar minha mãe. Foi muito... Toda essa experiência que eu passei foi muito profunda, né? E o que eu quero falar para você hoje é que Jesus, Ele nunca vai deixar de ser por você. Ele sempre vai ouvir a sua oração. Independente de você ser bom, se você é ruim, Ele vai ouvir a sua oração. Independente de você ter acertos ou vários erros, Ele vai ouvir sua oração. Independente de você acreditar ou não, isso é importante, que às vezes você não acredita. Por muitas vezes eu não acreditei em muitas coisas, por muitas vezes eu falei bem assim, olha Jesus, eu não acredito nisso, mas eu entrego. E ele vai ouvir você. Eu não estou falando aqui de uma religião, de uma igreja, isso é fundamental, isso é importante na vida de qualquer pessoa, como reajuste, né? Como reconstrução. Mas eu estou falando para você aqui hoje, da minha história. Eu estou falando aqui para você hoje, que Jesus mudou a minha história. E que foi nesse processo de entender o poder da oração. E hoje, eu sei que você tem medo, que você tem frustrações, sonhos. Eu sei que você tem diversas dificuldades e às vezes você se pega tendo ciúmes, às vezes você se pega inseguro, às vezes você se pega frustrado, às vezes você se pega até com inveja do outro e que não é culpa sua, tá tudo na sua infância. Todos os seus problemas, querido, tá na sua infância. E Jesus precisa ir adentrando dentro de você para mudar toda a sua história, para encavar, para tirar dentro de você essas memórias, para te curar, para te libertar, para te fazer uma nova pessoa. Porque você tem a essência de Cristo dentro de você. E essa essência que Ele quer que Ele venha à tona. Então eu venho falar para você hoje, não desanima. Jesus ouve sua oração, assim como ouviu a minha, assim como me prometeu, que eu e minha família serviremos ao Senhor, que eu e minha família teremos um encontro no céu. O Senhor me deu uma experiência posterior à morte de minha mãe e eu pude constatar que realmente ela está lá aguardando esse grande dia. Por tudo que sou, eu só fui sentir o luto da minha mãe um ano depois, né, de todo esse processo, onde eu estava na igreja e me senti muito sozinha, sem família, desamparada. Eu sempre me senti assim. E por isso que o Senhor me deu uma família, que foi a igreja, minha igreja local. E é uma coisa, é importante eu frisar sobre isso. Se eu fosse falar sobre todos eles, que Deus estabeleceu cura sobre minha vida, eu passaria o tempo inteiro, meus queridos, falando sobre isso aqui. Porque cada um deles teve um papel importante para mim. Cada um deles. O Senhor usou para curar em um abraço, em uma palavra, em um toque, em uma oração. Cada um deles aqui. Mas nesse dia, eu pedi ao Senhor para receber um abraço de alguém da minha família. Eu pensei que meu irmão estava aqui na igreja, mas ele não estava. E eu recebi um abraço muito forte. E eu chorei horas sem parar. E naquele momento eu senti o luto da minha mãe. Eu sentia pessoas orando ali por mim. E eu estava caída ali, em pranto, sentindo o luto. O Senhor estava me resgatando daquele quarto escuro naquele momento. O Senhor estava me tirando daquele momento de luto. E um dia depois, minha cunhada falou, olha,
Deus mandou eu te dar um abraço, como se fosse a sua mãe, como se fosse a sua família, e eu saí do fundo da igreja para te dar um abraço na frente da igreja. Eu acho que era só que ela falava muitas palavras para mim, ela orava muito por mim naquele dia. E eu falei, isso é incrível, porque foi exatamente o que eu pedi a Deus. Olha só, ainda dizem que Deus não ouve oração. Olha só, a gente ainda fala que Deus não nos escuta. Mas a oração, meu querido, é o poder. O grande poder está nisso, em você se relacionar, em você ouvir e escutar. Porque é uma mão de via dupla. A oração é isso. E por muitas vezes eu sentei com Deus e entreguei tudo isso. Deus, hoje eu estou com medo. Deus, hoje eu me sinto frustrado. Deus, hoje eu me sinto insegura. E por muitas vezes eu fiz essa entrega. E eu quero que você tenha convicção que Deus nunca vai deixar de te ouvir. A palavra fala que é grande, né? É o poder da oração. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, independente de você ter fé ou não, se relacione com esse Deus. Ele existe, ele é real. Eu quero apresentar ele para você essa noite. Eu quero dizer que ele mudou a minha história. E eu quero orar por você. Paizinho amado, nesse momento, eu quero te agradecer. Porque eu sei que você está aqui do meu lado. Eu sinto isso muito fortemente. E eu quero agradecer por todos os processos que eu passei. Eu quero agradecer por você ter mudado a minha história. Eu quero agradecer porque você mudou uma história de ódio para uma história de amor. Eu quero agradecer porque você salvou a vida da minha mãe. Você tirou ela de um tormento, né, aqui na terra, um cansaço, um fardo, né, e libertou a minha mãe no processo de morte, porque a morte para minha mãe foi uma libertação. Eu quero pedir pelas pessoas que estão me ouvindo agora, para que elas possam entender que você não deixa de escutá-las, para que elas possam entender que você é real, que você é fiel, que você as ama tanto, 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 que vai escutá-las, mesmo que elas não queiram falar com você. Que você, Jesus, as ama tanto, que você vai amá-las mesmo quando elas se afastarem de você. Eu quero, Jesus, pedir por essas pessoas e quero, Jesus, que elas entendam que você é real, que você não é fábula, que você não mudou, que você é o mesmo Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó. Você realiza projetos e sonhos e prodígios, você é o mesmo, você não mudou. Eu quero que essas pessoas agora sintam em casa o seu abraço, o seu aconchego, o seu carinho e tenham convicção que você pode mudar a história de cada uma delas. Muito obrigada, Jesus. Amém. Então, essa foi um pouquinho da minha história. Espero que vocês se sintam impactados onde você está. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido e até semana que vem com mais um episódio.